Você já olhou para uma pintura antiga e sentiu um desconforto estranho? Não medo direto, não exatamente horror, só uma sensação ruim, como se tivesse alguma coisa errada naquela imagem. Olhos vazios, expressões sem emoção, cenários silenciosos, figuras religiosas olhando diretamente para você. E o pior é que muitas dessas obras foram feitas séculos atrás, mas ainda conseguem causar esse sentimento até hoje. Por quê? Porque pinturas bíblicas, esculturas antigas e artes filosóficas parecem tão perturbadoras? Talvez o desconforto não venha da arte em si, e se o problema for do que ela revela sobre nós? Porque algumas obras antigas não foram feitas para serem bonitas, elas foram feitas para confrontar. Nosso cérebro é extremamente sensível a rostos humanos. Nós reconhecemos emoções, intenções e expressões em milissegundos. Mas existe um fenômeno chamado quando algo parece humano, mas não humano o suficiente. Nosso cérebro entra em alerta, e muitas artes antigas fazem exatamente isso. Pinturas medievais, por exemplo, possuem rostos rígidos, olhos desproporcionais e expressões quase mortas. Não porque os artistas eram ruins, mas porque a intenção não era realismo. A arte antiga tentava representar o espiritual, o divino e o eterno. Mas o eterno não parece humano. Figuras bíblicas parecem observar você. Santos parecem sem vida. Anjos parecem errados. Porque eles não foram feitos para transmitir conforto. Eles foram feitos para transmitir poder. Na Idade Média, a arte não era entretenimento. Era ferramenta psicológica. Ela precisava causar submissão, culpa, respeito e temor. E talvez seja exatamente isso que ainda sentimos hoje. As artes religiosas antigas possuem um detalhe muito específico. Elas retratam o sofrimento de forma silenciosa. Não existe exagero cinematográfico. É tudo parado, calmo, frio, e isso torna tudo pior. Uma pintura de crucificação antiga não tenta apenas mostrar dor. Ela tenta mostrar culpa. Você não olha apenas para alguém sofrendo. Você sente que está sendo observado pelo sofrimento. O mesmo acontece com várias artes filosóficas, especialmente obras inspiradas em morte, pecado, existência e julgamento. Porque artistas antigos tinham obsessão por perguntas desconfortáveis. O que acontece depois da morte? O ser humano é realmente bom? O sofrimento tem sentido? Deus está observando? Existe punição eterna? Essas perguntas ficam escondidas nas imagens. Mesmo sem percebermos, conscientemente nosso cérebro capta símbolos antigos como olhos fixos, corpos distorcidos, espaços vazios e figuras olhando diretamente para o observador. Tudo isso ativa um desconforto psicológico muito forte, porque parece que a imagem sabe que você está olhando. Filmes de terror modernos usam som alto, jumpscare, movimento constante, mas artes antigas fazem o contrário. Elas são silenciosas, e silêncio causa desconforto. Uma pintura parada há 500 anos parece congelada fora do tempo, como se aquele momento nunca tivesse acabado. E talvez seja isso que torna essas obras tão assustadoras. Elas não parecem mortas, parecem eternas. Esculturas sem olhos, rostos quebrados, corpos incompletos. Tudo isso parece um fragmento de algo que sobreviveu tempo demais. E existe algo profundamente desconfortável nisso. Nós percebemos nossa própria mortalidade.
A arte antiga nos lembra que civilizações inteiras desapareceram, reis morreram, impérios acabaram, religiões mudaram, mas aquelas imagens continuam existindo, observando em silêncio. Talvez o desconforto das artes antigas não venham da aparência delas, mas da sensação de presença. Porque pinturas antigas carregam crenças, medos e ideias de pessoas que já morreram há séculos. E mesmo assim, essas emoções ainda atravessam o tempo. Quando olhamos para essas obras, não estamos vendo apenas tinta ou pedra. Estamos olhando para o medo humano preservado. O medo da morte, do julgamento, do desconhecido e da eternidade. E talvez seja por isso que algumas pinturas parecem tão erradas, porque elas foram feitas para tocar exatamente a parte da mente que tentamos esconder. A parte que teme aquilo que não consegue explicar. E talvez seja por isso que essas obras ainda são tão impactantes.